Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Aí está em toda esta escrituração, com base, com lógica e com a infinidade de provas e comprovações. É uma cultura sem mistérios, sem enigmas, sem fenômenos, e sem finitos e sem transfinitos. Porque é uma cultura do verdadeiro estado natural de todos. Por isso, passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, de vida eterna. Hoje, todos estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer mais viver fora dele, porque todos passaram a se conhecer e conhecer essas quatro mecânicas, que a primeira mecânica é o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. E quem fez esses corpos de massa cósmica, habitantes do mundo racional. A segunda energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. A terceira energia está materializada em máquina elétrica e magnética, a natureza. E a quarta é a energia racional. Aí está, sem mistérios, sem enigmas. Se você acha que o ser humano não tem condições de conhecer aqueles chamados mistérios de Deus, a cultura racional prova exatamente o oposto. Todos nós fomos feitos por Ele para conhecer Ele, e não para Ele ficar escondido de nós. Todas as filosofias doutrinárias, por não conhecerem a verdade real e todo o contexto da formação deste mundo, tinham que dizer mesmo, não, são segredos de Deus, são mistérios de Deus que ninguém poderá desvendar. Deus não dá aos seus filhos o prazer de se conhecerem. Coisas do gênero. A cultura racional vem e derruba todos esses preconceitos que foram necessários ser da forma que foram, mas que agora estão sendo modificados. Estamos na era do terceiro milênio, estamos na era de conhecer a nossa verdadeira origem e está na hora de nós entendermos de uma vez por todas que este mundo é uma criação de Deus com uma finalidade única, não para nos colocar aqui, e sim para nos tirar daqui. Essa é a versão não contrária à anterior, que a cultura racional ela não é contra nada, porque tudo teve que haver uma preparação, um amadurecimento, para nós chegarmos a esta revelação de que Deus, o verdadeiro Deus, também é uma mecânica. Vejam bem a palavra que ele usou. O verdadeiro Deus é uma mecânica. Ora, se o verdadeiro Deus é uma mecânica, e no mundo de onde todos uns tantos, uma infinidade, saíram, não existem mecânicas, não existem máquinas, aonde está esta formação desta mecânica, que é a primeira energia, que por isso o verdadeiro Deus é uma energia superior a todas as energias. Este é o grande mistério que nós precisávamos realmente ter conhecimento, e a cultura racional, com essas palavras simples, ao dizer que o verdadeiro Deus é uma mecânica, ele está nos mostrando que existe um primeiro mundo, mas em duas instâncias. O primeiro mundo, em primeira instância, é o mundo de onde todos saíram, puros, limpos, perfeitos. Nesta primeira instância, não existem máquinas, não existem mecânicas, apenas energias puras. E ele nos diz no livro que nós não temos como avaliar esta primeira instância.
Mas a partir da segunda instância, ele prova e comprova para nós mesmos, se mostrando como ele é, como sendo uma primeira mecânica, a mecânica superior, que vai criar as três mecânicas poderosas para a manutenção da vida eterna. Compreendam, uns tantos habitantes do mundo racional, que vão dar consequência à formação do segundo mundo, eles precisam manter esta vida eterna. Então, da primeira parte vem um, e apenas um, só precisava de um, que se transforma em mecânica. Na Bíblia parece que tem um outro nome. O Verbo se tornou carne. Se alguém da mesa quiser entrar nesta preparação, está lá no texto bíblico. Ele se torna carne. Mas aí levaram para a ideologia. E aqui o Universo em Desencanto, que não é contrário a nenhuma ideologia, apenas mostra a necessidade de todas elas, e por não ser uma ideologia, ser a expressão da verdade, sem mistérios, sem fenômenos e sem enigmas, a cultura racional desvenda tudo isso. Então estamos aí no grande limiar da nossa compreensão. O verdadeiro Deus, com as próprias mãos, criou a forma para que o animal racional pudesse existir no chão. Que forma é essa? Os corpos de energia racional que passaram a ser a força motora de toda a transformação, não é? E que estes corpos têm a centelha dele, de apenas um, que se tornou mecânica superior. Daí é que vem a mecânica racional, que nós também não sabíamos disto, que é a mecânica das virtudes. Que mecânica é essa? Uns tantos habitantes perdendo essas virtudes. O que são virtudes? Vidas. Então cria-se uma mecânica racional. Mas quem cria esta mecânica racional é a primeira, que é a mecânica do verdadeiro Deus. Então, depois dessa mecânica racional, que é o calor gerado pelo foco de luz, na parte da planície forma a água e a terra. Então há uma divisão e cria-se aí a mecânica material. E dessa mecânica material é que depois então se desdobra em mecânica celeste. Então a vida eterna passou a ser mantida por três mecânicas. A mecânica racional, que é a mecânica das virtudes, de uns tantos que se extinguiram. A mecânica material, que são os vírus artistas que formaram na água e na terra. Antes de ser água e terra era planície e uma resina. E a terceira energia, que é a natureza. Por isso ele fala a mecânica celeste, combinada com a mecânica material. Aí entra a terceira energia, a terceira mecânica, não é mesmo? Que é a parte da natureza, a água, a terra, toda essa combinação, o conjunto fluídico, eletromagnético, a astrologia, etc, etc. Mas a coisa começa lá no início, a mecânica do verdadeiro Deus, a mecânica das virtudes, que é a mecânica racional da formação daquele foco de luz que passa a ser o agente transformador de tudo. A terceira nível, a mecânica da natureza, que é a mecânica, antes dessa tem a terceira, é a mecânica do habitante que ficou materializada em forma de máquina do raciocínio. Eu pediria para o professor Horta apenas me rever a sequência das três mecânicas para que a gente possa rever todo este contexto, por gentileza. Porque todos passaram a se conhecer e conhecer essas quatro mecânicas, que a primeira mecânica é o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É quem fez esses corpos de massa cósmica habitantes do mundo racional. A segunda energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. A terceira energia está materializada em máquinas eletromagnéticas, a natureza. E a quarta energia é a energia racional. Então aí a gente vê que nós temos a energia materializada em forma de máquina do raciocínio está na vida espacial e não na vida da matéria. Na vida da matéria, então, temos as mecânicas fluídicas, etc., para formar esse conjunto eletromagnético, que é a terceira energia, que é a natureza. E a quarta energia é a energia racional, ou seja, voltamos à origem, porque a energia racional é o todo de tudo, de toda a formação.
Então, vejam a sequência das mecânicas e das energias. Mas temos muito mais coisas a falar sobre isto aqui. O texto que me caracterizou, com toda certeza, que não me cabe uma análise mais, vamos dizer assim, sugestiva, não cria uma sugestão, porque ele diz que esta mecânica é que criou os corpos de energia habitantes do mundo racional aqui nesta instância, numa segunda instância, e não a criação de uns tantos. Porque ele nos diz, do mundo racional, de onde saíram, não tem como dizer nada, e ele não nos revela isso, ele nos revela do mundo racional na segunda instância. É para que a gente possa, às vezes até, na literatura, não ficar sugestionado por aquela questão bíblica de que o Criador criou do nada. E o Criador não criou do nada, porque nada se cria do nada. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a criação divina é o raciocínio. E o raciocínio que é? A energia de uns tantos que ficam materializados e depois vão se materializar na matéria, na natureza. Mas primeiro eles materializam em forma de máquina do raciocínio. A resposta está aí. A máquina do raciocínio é uma máquina espacial de 7 partículas que estão nas 7 partes do porquê assim somos, que através de suas mecânicas fluídicas vão se materializar na nossa glândula pineal. Então é muito interessante esta ressalva para quem está estudando e quer entender que na matéria de verdade nada existe, tudo é provisório, tudo é simbólico, nada do que existe nesse mundo é eterno, mas somos a consequência e a continuidade da vida eterna. Então aí está o esclarecimento de como chegamos e de como vamos voltar. Tem que entender esta máquina do raciocínio, materializada em forma de máquina do raciocínio. A máquina espacial, 7 partes do porquê assim somos. Essa é a máquina do raciocínio. A pineal é a materialização, já é outra energia, é a natureza, a água, a terra, as demandas, os karmas, etc, etc. A organização, a vida e a organização dos seres orgânicos. Estudar com amor, carinho e compreensão o universo em desencanto, se despojando daqueles preconceitos, daqueles mistérios, fenômenos, que nos perseguem ainda nas doutrinas. Por isso que a cultura racional não é uma doutrina e não é contra as doutrinas. É porque as doutrinas prepararam. Agora nós vamos desvendar os mistérios, sim. Ninguém tem que ficar escondido. Verdade, né? Podemos repetir aqui. Nada ficará escondido que não venha a ser revelado, e o próprio João, no seu evangelho, diz, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer mais? Lê o livro Universo em Desencanto. É isso aí. Complementando, nessa linguagem místico-religiosa do Oriente Médio para o Ocidente, né? Abdruchin, grande místico alemão, início do século XX, ele fala sobre o início dos tempos, plenitude dos tempos, quando o Filho de Deus vem se materializar, passando diretamente vindo das alturas luminosas, se materializa e as trevas, entre aspas, prevaleceram sobre ele. Mas ele avisou que voltaria, né? Então o Verbo se fez carne, né? É o Filho de Deus. No fim dos tempos, como ele mesmo predisse, né, o Filho do Homem vem das alturas luminosas arrebanhando um exército em cada plano e chega aqui, as trevas não podem prevalecer sobre ele, só podem se render, a rendição do magnético. Abdruchin, né? Agora, para terminar, essa questão dessa primeira mecânica é o verdadeiro Deus, isso é ontologia, né? As matérias do curso secundário, a gente está no curso secundário sob a supervisão do superior, isso é textual. Para fazer o vestibular, como Porfírio diz, são os últimos 7 livros dos primeiros 21. Né? Então é cosmologia, ontologia e metafísica. Essa questão é a ontologia, o antes do ser. Então é mais que metafísica. Metafísica já é uma coisa sobrenatural, mas a gente tem o receptor para isso. É a glândula pineal, a máquina do raciocínio. Com energia racional a gente vai compreendendo essas coisas que são subjetivas, abstratas, metafísicas. Né? E para concluir, professor Gaspar Rodrigues, professor de Mecânica Celeste da UF e da UFRJ, grande estudioso da cultura racional, ele, nas suas apreciações, textualmente, ele diz lá: a obra Universo em Desencanto é enciclopédica, uma supercosmologia no sentido amplo e metafísico do termo. Então,
Então, se a gente, como estamos falando aqui, essa parte de ontologia, né, o antes do ser, que é o verdadeiro Deus, ele que fez a forma do animal racional no chão, sendo que não era chão, né, aquele início não era matéria, era matéria fina, estava vindo tudo se deformar. Isso é ontologia. Simples, linguagem do povo, franciscanamente simples, mas tem base lógica, provas e infinidade de comprovação, é só a pessoa se dedicar ao estudo da obra Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça a Cultura Racional, o livro Universo em Desencanto. Salve!